Como nós já vimos aí na nosso pequeno vídeo, nós estamos iniciando uma nova série. Ela vem na sequência de uma série do ano passado. No final do ano passado, nós falamos de coisas que Jesus não disse. E a gente quis tirar um pouquinho dessas crendices que a gente vai carregando, a ponto da gente às vezes dizer, isso não está na Bíblia, né, pastor, mas deveria estar. A série dessa vez, ela vem de uma maneira positiva, falando daquilo que Jesus disse. Então, nossa série, começando hoje, nos acompanhando nas próximas semanas, é Coisas que Jesus falou. Queremos, então, enfatizar aquilo que Jesus disse, embora talvez você não conheça, ou não dê a devida atenção a isso, e é justamente por isso que o nosso assunto vem. Nós queremos ler Mateus capítulo 24, e o assunto de hoje à noite é chego de surpresa. Jesus avisa aos seus discípulos que ele vai chegar. E à medida que nós formos lendo esse texto do Evangelho de Mateus, vocês vão perceber que Jesus anuncia justamente isso, de que em algum momento, de uma maneira que nos surpreende, ele vai voltar. Mateus 24, versículos 36 até o 44 nos dizem assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele não ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. O texto ainda de Apocalipse 16, 15, vai dizer a mesma coisa. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam do final dos tempos, contam alguns detalhes de como isso vai acontecer, sinais que vão preceder a volta de Jesus. E Jesus fala isso de uma maneira muito simples, clara, e até comparado com outros assuntos do Evangelho, de uma maneira um pouco mais longa. João trata desse assunto da volta de Jesus no livro que também é dele, o Evangelho de João. As 3 cartas e Apocalipse são escritas pelo discípulo João, pelo apóstolo João. E João trata da volta de Jesus muito mais no livro de Apocalipse. E as coisas em torno da volta de Jesus, elas são unânimes em dizer, vai ser de surpresa, vou chegar de surpresa. É um assunto importante, a ponto de usar, por exemplo, em Mateus, que tem 28 capítulos, Jesus usa o capítulo 24 e 25, 2 capítulos de 28, para falar sobre a sua volta. Para nós, por outro lado, talvez tenha ficado um pouquinho à margem disso tudo. A igreja, por algum tempo, falava da volta de Jesus, mas eu entendo que no nosso tempo, e isso é a primeira coisa que fala contra nós hoje à noite, nós deixamos a volta de Jesus para um segundo, para um terceiro, talvez mais longe, colocamos lá na periferia da nossa vida, da nossa espiritualidade. Hoje de manhã no culto eu falei disso também. Às vezes nós passamos por plaquinhas quando a gente sai daqui e vai para Florianópolis, onde os pais da Graziela moram.
se passa por placas, por outdoors, escritos na grama, com pedra, em contexto urbano, adesivos nos postes, plaquetinhas dizendo: prepara-te porque Jesus está voltando. E a gente mesmo estando num relacionamento com Jesus, a gente passa por isso e não para pensar. Talvez você seja muito diferente de mim. Às vezes, até a gente passa com um certo desdém, dizendo: olha de novo esses malucos com essa ideia fixa sobre a volta de Jesus. É assunto importante para Jesus, nós fomos colocando ele um pouco à margem. Nem sempre essa história de prepara-te porque Jesus está voltando, gera na gente, gera em nós alguma reação positiva, ou nos faz pensar sobre como nós estamos, como está a nossa vida. Nós nos preocupamos em pedir coisas melhores para a gente, para o nosso bem-estar, nós cuidamos da nossa vida, nós pedimos por trabalho melhor, por casa melhor, por segurança, por alimento. E isso tudo é lícito, isso é bom, isso é justo, mas a gente esquece de que nós não nascemos para viver apenas aqui e agora. Nós, seres humanos, fomos criados para um relacionamento eterno com o nosso Senhor, com o nosso Criador e com o nosso Deus. E isso é rompido pelo pecado, e a consequência é que a nossa vida está condicionada a um período muito pequeno aqui, mas isso não é o final de tudo, se nós temos esperança em Jesus. Temos esperança não só para esta vida, mas também para a próxima. Isso Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Conversando lá em casa um pouquinho, quando eu estava preparando isso, a Graziele e eu conhecemos muitos hinos, muitos grupos de louvor. Nós temos uma caminhada longa já com Jesus. E puxando pela memória, sem fazer uma pesquisa aí no Google ou qualquer coisa assim, a gente concluiu que essa coisa de deixar isso para a periferia da nossa vida também tem reflexo dentro da igreja. E nós lembramos apenas de 2 hinos que talvez você que está menos tempo na igreja do que nós, nem os conheça. Geração após geração, quando a gente olha para hinos, a gente vai encontrando hinos que falam da volta de Jesus, inclusive com alguma expectativa da igreja de que isso aconteça. Contemporaneamente, no nosso tempo, esses hinos parece que sumiram, a menos que eu desconheça, eles não são populares, porque a gente só pensa no aqui e agora, porque a gente só pensa no nosso bem-estar, e talvez eu esteja generalizando isso, talvez não seja exatamente assim contigo, mas de maneira geral, inclusive na igreja, a volta de Jesus ficou fora. Eu lembrei de uma música do Resgate, que o Resgate canta: para todos os efeitos eu vivo preparado e em paz, eu estou esperando a tua volta. Lembrei de uma música do Ministério Diante do Trono, onde Ana Paula Valadão canta: o Espírito e a noiva dizem vem. Essa parte é a parte final de Apocalipse, onde João, que escreve sobre a volta de Jesus, especialmente no livro de Apocalipse, termina convidando a igreja daquela época a cantar assim: vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Esses 2 hinos que eu consegui, que a Graziele e eu conseguimos puxar pela memória, são do começo dos anos 2000. Mais de 20 anos. Uma geração dentro da igreja que deixou de falar da volta de Jesus. Vou chegar de surpresa. É uma das poucas promessas ainda não cumpridas por Jesus. Voltando às coisas que vêm do nosso texto bíblico. Primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus chegar de surpresa pode acontecer de 2 maneiras diferentes. Pode ser da volta dele, nós vamos falar um pouquinho mais disso nos outros 2 pontos. Mas a volta de Jesus também pode acontecer para nós quando a morte nos alcançar. E às vezes ela dá alguns sinais, às vezes a morte vai nos avisando com doenças que se prolongam, mas muitas vezes ela vem de surpresa.
Eu posso contar de alguns casos de amigos, pessoas com quem a gente conviveu, que de repente não estavam mais ali. Pessoas com uma vida organizada, com a saúde perfeita. E talvez o caso que tenha mais impactado a minha vida foi a perda de um amigo num assalto, lá no começo da minha caminhada de fé. Simplesmente o cara, num assalto, atirou pelas costas nele, e num domingo nós ainda jogamos bola junto, e na segunda a gente estava no velório do Jonas. As duas maneiras que podem nos surpreender, que Jesus pode chegar de surpresa, uma delas é a morte. Num podcast do professor Cortella, que a gente cita ele de vez em quando também, um podcast dele com um dos filhos dele, chamado A Grande Fúria do Mundo, ele fala sobre a finitude. O tema daquele podcast é finitude. E ele diz, falando nesse podcast, que a morte continua sendo um tabu, e mesmo entre os que são cristãos agora, que deveriam ter a convicção de que nós não vivemos só aqui, nós estamos esperando a volta de Jesus, o nosso lugar é a eternidade. Mesmo que esses apareçam, e a gente é parte desse número, ele cita uma pesquisa de 2018, então antes da pandemia, talvez na pandemia, no pós-pandemia, esses números sejam piores. Ele diz que 73% das pessoas acham um tabu e nem gostam de falar da morte. 73%. 30% tem muito medo da morte. E eu não sei os números do último censo, mas no anterior, e isso não deve ter mudado muito, nós chegamos a quase 96% de pessoas que se declaram cristãs. Como 96% da população, pode ter nesse grupo que se declara cristão, 30% que tem medo da morte. É claro, a gente não precisa querer ela para aqui e agora, mas ela vem. Algumas vezes ela nos avisa e tantas outras ela não vai nos avisar. 48% não estão prontos para lidar com a morte de alguém com quem elas têm relacionamento. 96% de cristãos que de repente, quando Jesus os chamar pela morte, vão ficar surpresos porque não estavam preparados para isso. O texto que nós lemos fala que o povo vai estar desatento. O povo esqueceu disso. E eu lembrei de um poeta chamado Tedi Correia, que alguns de vocês talvez conheçam, que num poema ele diz assim: por que você não disse que viria? Eu sei que alguns agora já lembraram de quem é que eu estou falando, né? Por que a surpresa da sua volta? Por que você chegou sem avisar? Ele está falando de um relacionamento de homem e mulher. Quando ele fala por que você chegou sem avisar, ele diz: eu queria tempo para me preparar, com a roupa limpa, com a casa em ordem, e um sorriso falso para enganar. Eu não entendo a sua volta. E se você não conhece o Tedi Correia, você deve conhecer o Nenhum de Nós. A gente anda desatento. E de repente, quando as coisas começarem a se mostrar um pouco mais claras, a gente vai dizer: eu não entendo a tua volta. Podia ter dado um avisinho, para eu pelo menos fazer de conta que estava esperando. Jesus escreve, fala desse assunto, porque ele quer alertar os seus discípulos sobre a volta dele. A maior preocupação de Jesus não é com data, com qualquer outra coisa assim. E ao longo da história cristã, de vez em quando aparece alguém que quer dar data para a volta de Jesus. E essa data da volta de Jesus já deve ter acontecido umas 218 vezes ao longo da história da igreja cristã. Jesus diz: olha, a data, nem os anjos, nem eu sei. Se Jesus não sabe
Que pretensão a tua querer saber, né? Por outro lado, tem sinais que Jesus diz, para que a gente não seja pego de surpresa, que vão se mostrando. Os evangelhos, quando falam disso, vão listando algumas coisas e eles são concordes entre si a respeito disso. Diz que vai ter guerras e rumores de guerra. Ah, pastor, mas isso desde que o ser humano inventou ferramentas e armas, tem guerras e rumores de guerra. Verdade. Jesus diz, vai ter gente que vai esfriar, o amor vai se esfriar. Isso a gente também pode ver. Tem pessoas matando outras por R$5 de uma dívida de drogas. Outras vezes matando sem motivo. O amor já esfriou. E a gente vai fazendo um checklist naquelas coisas. Jesus diz, vão ter muitas catástrofes naturais que vão acontecer antes disso. E a gente de novo diz, pois é, né, pastor, está ficando feio para o nosso lado. Está ficando feio. As catástrofes naturais, pessoas morrendo, o amor esfriando, os rumores de guerra, a fome, a perseguição, todas essas coisas que aparecem listadas ali nos acompanham há muito tempo. Mas tem uma das coisas que para mim é o que está faltando, e eu não quero dar data, certo? Mas tem uma coisa que para mim está faltando. João 13:10 diz que o evangelho, as boas novas a respeito de Jesus, seriam pregadas a todas as nações. Não são todas as línguas que nós conhecemos que têm o evangelho na sua língua materna. Pessoas que nunca ouviram a respeito de Jesus na sua língua. E se você já trabalhou um pouquinho com tradução, se você fala algum outro idioma, você sabe como é difícil a gente aproximar algumas ideias e palavras. Agora, o evangelho ser anunciado por alguém que traduz tem limites. Ser traduzido, a ideia de que Jesus vem para salvar o ser humano pecador na língua materna de pessoas que nunca ouviram a respeito dele, essa é a única coisa que nós nunca completamos. E se fala hoje de em torno de 400 tribos ou nações que não têm o evangelho na sua língua materna. E a gente acha que é um número alto, 400 línguas. Há 10 anos atrás se falava, há 20 anos atrás, se falava de 8.000 línguas. Eu não vou dar dia, mas que está chegando mais perto, está chegando. Até por lógica, né? Porque se ele vai voltar algum dia, a gente está mais perto hoje do que estava ontem. Alguns sinais vão preceder a volta de Jesus. Ele diz, vai ter gente desatenta. Eles vão estar celebrando festas e vão esquecer de mim. E eu sempre pensei que seria no carnaval. Por muito tempo eu disse, é no carnaval que Jesus vai voltar. Todo mundo fazendo festa e Deus passa bem longe disso, né? E aí eu disse, tá, mas no sul a gente nem para, nem é feriado mais carnaval aqui no sul. Disse, então não vai ser no carnaval. Qual é a festa maior que o carnaval? É o Ano Novo. Disse, beleza, então é no Ano Novo que Jesus vai voltar. Eu ainda não disse de que ano, certo? Mas é no Ano Novo. E aí alguém esses dias me disse, falando desse assunto, tá, pastor, mas se for isso, ele vai voltar na meia-noite do Brasil ou da Nova Zelândia? Se acabaram com a minha tese. Então eu não sei em qual festa vai ser, mas Jesus diz, o povo vai estar despreocupado. Que não seja assim contigo. A volta vai acontecer. Seja de uma maneira sobrenatural, ou seja com a nossa morte. Terceira e última coisa. Jesus diz para os discípulos dele, fiquem atentos e vigiem. E Jesus ilustra isso dizendo, se o dono da casa soubesse quando o ladrão vem, por acaso ele não deixaria tudo preparado para pegar ele? Sim, a gente faria isso se alguém mandasse um WhatsApp para a gente dizendo, eu sou fulano de tal, eu trabalho na tua rua, no teu bairro, eu faço os pequenos assaltos, todos que acontecem por aí, em tal dia, tal horário, você deixa a janela da cozinha aberta, porque aí facilita o meu serviço.
Você deixaria? Bom, talvez você deixasse para evitar confusão. Eu não deixaria. Eu ia botar alguma coisa ali para quando ele entrasse por aquela janela, ele se ferrar. Que coisa, né? Pastor não pode dizer isso, que alguém vai se ferrar. Jesus diz: o ladrão não anuncia quando ele vai chegar, mas ele vai chegar. Três Coroas, minha cidade, quando eu era jovem, ainda muito tempo atrás, começou a ter assaltos na nossa rua, no nosso bairro. Assaltos não, furtos. O pessoal entrava, roubava roupa de varal, roubava celular, roubava coisas pequenas que pudesse carregar. E o pessoal teve uma grande ideia de, para cuidar disso, contratar um vigia que passava de bicicleta nas ruas do bairro, madrugada dentro, com um apito, apitando. E às vezes nós pensamos, quando nós pensamos a respeito da volta de Jesus, nesses termos. Que bom seria que tivesse sempre alguém passando e apitando para que a gente não fosse pego de surpresa. E apitando, quem sabe o ladrão se espanta e desiste do seu intento. E a gente fica esperando o apito, mas o apito já foi dado. Jesus falou sobre isso. E nenhum de nós que conhece minimamente as Escrituras deveria ser surpreendido com a ideia de que Jesus vai voltar. Nós não deveríamos ficar ansiosos ou termos algum receio de falar sobre a morte, porque essas duas coisas são a chave para nos levar de volta para casa, de onde nós jamais deveríamos ter saído. E se o teu anseio não é passar a eternidade com Deus, tem alguma coisa errada na sua vida ainda. A gente pode viver muito bem aqui e agora, e isso não é problema, a gente pode almejar as coisas boas aqui, mas nós não vamos ficar aqui para sempre. Em algum momento a morte nos alcança, ou a promessa que falta ser cumprida vai acontecer. Vou chegar de surpresa. E eu finalizo com um versículo de Lucas capítulo 21, também nesse contexto, em Lucas agora, onde Jesus está falando da sua volta, e na linguagem de hoje o texto então diz assim: fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras, ou os problemas desta vida, façam vocês ficarem tão ocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa. E eu não sei onde você se enquadra aí. Se são as festas, se são as bebedeiras, ou se são apenas as coisas da vida. Mas não deixe que isso te roube a atenção. Porque Jesus diz: vou chegar de surpresa. Sabendo disso, deixa a casa limpa. Deixa a roupa em ordem. Bota um sorriso verdadeiro no rosto, porque o nosso lugar é na eternidade. Amém? Vamos colocar de pé. Nós também queremos celebrar ceia hoje à noite. Convido você a fechar os olhos, então. E nós queremos, desse tempo de oração, dizermos para o nosso Senhor daquilo que de repente está roubando nossa atenção, está nos desviando os olhos, está nos deixando mais preocupados com aqui e agora. E talvez seja a primeira vez que você ouve falar sobre esse assunto, e Jesus vai voltar. É nossa esperança. Ele disse que foi preparar lugar para nós, e depois disso Ele viria para nos levar. Talvez a morte te alcance, talvez a morte me alcance antes disso. Mas o lugar para aqueles que escolheram viver com Jesus está sendo preparado.